Fala galera, eu sou o Fabiano Bandeira, quase sem voz, e aqui no meu canal muito Botafogo de futebol e regatas. O glorioso que é o nosso grande amor, que atropelou o Peñarol anteontem, quarta-feira, 5-0 no Newton Santos, e podia ter sido mais, 6, 7, e o Fogão vai disputar a partida da volta na quarta-feira que vem, lá em Montevidéu. Acontece que amanhã tem um jogo decisivo para o Botafogo no Campeonato Brasileiro, fora de casa contra o Red Bull Bragantino, que está mal na competição, e o Botafogo precisa vencer nessa disputa aí ferrenha com o Palmeiras, que está na vice-liderança. Para isso, meu amigo Vitor Monteiro, aqui no já tradicional programa Pauta, todas as manhãs, para falarmos a respeito do glorioso. Bem-vindo, irmão, o café estava gostoso, tudo nos trinques? Café gostoso e sem açúcar para a gente ser criticado também. Aí, já levantando a bola, levantando mais uma polêmica. Bom dia, meus amigos queridos. É sempre um prazer inenarrável estar na companhia desse meu irmão e nesse canal que eu tenho tanto orgulho de ver desde dos primeiros views até hoje, como vem se estabelecendo, e por defender sempre os valores que eu acredito de futebol, de vida e de Botafogo. É uma alegria muito grande, estamos ainda eufóricos, e tem que estar eufóricos ainda, porque é um dos maiores momentos da nossa história que nós aguardamos, estamos muito felizes, e ao mesmo tempo com um jogo importante nesse sábado, que falaremos ainda hoje. Eu tenho minha questão pessoal também, eu levanto várias polêmicas, cara, da Fabiano não vai me aguentar aqui não, mas olha só, é minha questão, é pessoal. Eu gostava da história do Bragantino, eu estou torcendo para esse Red Bull ser rebaixado, eu sinto saudade do Bragantino tradicional, a camisa, o escudo, então eu tô torcendo muito, além do que a gente já tem de Botafogo, de afundar o Bragantino também para ganhar 3 pontinhos, jogo importante amanhã. A torcida do Bragantino, pô, não me odeio, eu gosto muito da instituição Bragantino, mas o Red Bull acho que tem nada a ver com vocês. Sou Botafogo também, aqui a gente vai ganhar de vocês com muito carinho e com muito amor. Rapaz, ele começou polêmico já, vamos ver, vamos falar sobre isso rapidamente. Ontem eu estive no excelente Mundo GV, podcast do Getúlio Vargas, com ele e com o Bocão também, conhecido. Grande Bocão, parceiro demais. Otávio Bocão, parceiro. Estávamos juntos, lado a lado também no jogo. No jogo contra o Peñarol, estávamos juntos lá. E o Bocão, que foi craque do futsal, o Falcão jogou com o Bocão, só para vocês terem ideia, o Bocão jogava muito, e nós estivemos lá no Mundo GV. Foi um podcast maravilhoso, mais de 2 horas falando do Botafogo, falando de futebol, resenha de boleiro, 3 boleiros, resenha de boleiro, e também teve polêmica. E aí, Vitor, dentro disso aí que você falou, que você quer ver o Red Bull Bragantino rebaixado. Aliás, galera, quem não viu, vai lá, depois que acabar aqui o programa Pauta, vai lá, Mundo GV, deixa o like, vê o podcast e fala que foi pelo canal Fabiano Bandeira, dá essa moral lá. E aí, Vitor, em determinado momento teve um debate lá e eu falei o seguinte... Olha a polêmica aí, tu que gosta. Eu falei, solta. O Atlético Mineiro é maior que o Cruzeiro. Rapaz, silêncio no podcast, no estúdio. Aí, você acha? Eu acho. Aí, porque eu falei, falaram que o Cruzeiro ganhou muitos títulos recentemente. A que custo? O que aconteceu? Fizeram o quê? Como foi? Quase faliu o clube. Como é que foi? E lá, quando o Galo ganhava Mineiro mais que o Cruzeiro, só tinha campeonato estadual. Então quem ganhava mais era maior e o Galo tem mais vitória no confronto direto. Eu falei isso, foi polêmico, mas torcida do Cruzeiro, máximo respeito. Torcida do Galo, máximo respeito. Estamos polêmicos, hein? Para mim é equilibrado. Com duas frentes diferentes. Não bastasse a Libertadores, a gente está arrumando outras frentes para ter problema. É brincadeira. Esse canal, canal de família, rapaz. Canal de família, de amigos. Sejam bem-vindos, botafoguenses, cruzeirenses, atleticanos, pessoal do Bragantino. E para a gente passar para o Botafogo, então, Vitor, vou te fazer uma pergunta. Você disse que está torcendo o Bragantino cair, porque você o Red Bull cair, porque você sente falta do Bragantino raiz. Mas não te apetece uma queda dupla envolvendo Fluminense e Atlético Paranaense, não? Pô, eu tô torcendo pro Cuiabá, de repente, dar um sprint e cair logo os 3, pô. Atlético Paranaense, Fluminense e Bragantino. Os 3 juntos de mão dadas. Aí, para mim, seria perfeito. Tá difícil esse Cuiabá também ontem. Deu mole pro Vasco. Perdeu o Daverson, né, cara? Perderam o Daverson, aí já era. Pois é. O Daverson, momento muito bom lá no Atlético. E aí amanhã nós temos esse Botafogo e Red Bull Bragantino, Vitor.
E o Botafogo, ele precisa fazer essa transição. O time do Botafogo. Depois nós vamos fechar com isso falando sobre a torcida. Mas o time precisa fazer essa transição que só é bem feita com uma gestão de grupo muito inteligente, né? Porque você sai dessa noite apoteótica de quarta-feira, passa a quinta-feira comemorando. Os jogadores eles precisavam comemorar a vitória de ontem. Precisavam. E hoje, em tese, seria um dia de relaxamento, só que não pode ser. Hoje tem que ser um dia de descanso e preparação, porque amanhã o Botafogo tem um jogo decisivo. O Palmeiras vai enfrentar o Fortaleza também amanhã em casa, no Allianz Parque, e o Botafogo vai a Bragança jogar contra o Bragantino. E o Botafogo precisa vencer esse jogo, né? Como fazer essa transição aí, Vitor? Sim. Primeiro que eu estou curioso para ver como o Palmeiras vai se portar, porque nós pegamos um Fortaleza motivado, um Fortaleza que estava de fato brigando ali pela liderança, e nós fizemos o que fizemos com o Fortaleza no Newton. Fortaleza que tem um time que eu admiro muito, um trabalho espetacular, muito espetacular, e nós fizemos o que fizemos com o Fortaleza. Um jogo que o Fortaleza não viu a bola, o Botafogo deu um amasso e o placar foi bem magrinho para o que foi o jogo. Então eu estou curioso para ver, para estudar o nosso adversário em breve, né? Que teremos o Palmeiras pela frente. E, bom, temos com esse jogo do Bragantino e com uma possível final, né? Com a final já, né? 10 jogos, né? Para acabar o ano. O Bragantino é o primeiro de uma sequência de 10 jogos. É muito difícil falar agora sobre quem poupar, como poupar, para quem deve jogar, quem não deve. Se vai Mas, ao poupar. mesmo tempo, se vai poupar, pois é. Principalmente pelo que eu falei, estamos no fim de outubro, hoje, dia 25 de outubro. Estamos a 10 jogos de acabar o ano. É aquele momento de gás final, de sprint total. Mas, ao mesmo tempo, temos uma final em vista. Né? Temos o jogo contra o Peñarol ainda, que temos que ter muito respeito, mas também temos uma final em vista. E aí, agora entra o que você falou sobre gestão de elenco, que você foi fundamental, o ponto que você trouxe sobre a gestão de elenco. Eu estava lendo, né, quando o Botafogo tem uma atuação apoteótica como foi, é natural que nós, botafoguenses, quem é amante de futebol, faça um garimpo pela internet buscando informações e você lê sobre tudo do Botafogo. E eu estava lendo, eu me ative principalmente sobre Arthur Jorge, nosso querido, amado Arthur Ponte, sobre a gestão, como ele é, alguns jogadores já deixando transparecer que ele tem um estilo paizão, inclusive, foi esse termo que eu li, eu acho que inclusive foi no GE, que eu li, o termo paizão, de ter uma boa relação, uma relação muito profunda com os jogadores, que é fundamental, saber nesse momento de decisão que cada detalhe psicológico conta. Você não perder jogador nesse momento, agora não é só o físico mais, é também a cabeça do jogador. Né? Li também, para não deixar passar também, eu que pontuei muito isso para não darmos atenção e a questões que vão querer nos desestabilizar. Vi muitos jornalistas muito grandes e muito bons, não vou citar, mas muito bons jornalistas falando sobre como existe o que nós falamos na live de ontem, de querer desestabilizar o Botafogo e outros clubes, mas principalmente o Botafogo em momentos decisivos, para não cairmos nisso. E o trabalho em cima do Luiz Henrique vai ser fundamental. Não vou nem citar o que aconteceu, o que fizeram, para não dar mais pano para manga, mas o fundamental de abraçar o Luiz Henrique nesse momento, eu tenho certeza que Arthur Jorge e toda a comissão técnica estão fazendo um trabalho fundamental para gerir a cabeça desses jogadores que estão prestes a conquistar uma história, estão prestes a participar de uma história que já estão fazendo, mas ainda mais pelo Botafogo. Agora, é um jogo dificílimo contra um Bragantino que está lutando pela vida, brincadeiras à parte, é um time que tem uma estrutura profissional, que tem um investimento profissional de uma marca muito grande, que não vai querer deixar o clube cair nesse momento. E o Botafogo vai ter um jogo, um time de carne de pescoço para enfrentar. Mas, ao mesmo tempo, e eu vou aguardar, e aguardem sempre a análise fundamental de meu amigo Fabiano, que entende muito desse negócio. Aprendi muito com esse cara aí, aprendi muito sobre futebol com o Fabiano. E teremos um adversário que gosta de jogar. E nós já conhecemos que quem gosta de jogar contra o Botafogo costuma sofrer. O Fortaleza, que nós citamos, quando vem jogar contra o Botafogo, com muita humildade, aceitou o momento do Botafogo. Jogou de forma completamente diferente e não conseguiu. Segurou durante muito tempo, até o Botafogo ter conseguido abrir uma vantagem. E eu tô curioso para saber se esse Bragantino vai vir para cima da gente ou não. E se vier, cara,
independente de termos um time alternativo ou não, é time para encaixe, é mais um time para encaixe com o nosso jogo. E já sabemos, o Botafogo não tem estilo de jogo para jogar fora de casa, para jogar dentro de casa. O Botafogo mantém um padrão muito bacana de ver. E temos aí a chance de ver um bom jogo do Botafogo contra um time que encaixa contra o nosso. Perfeito, não à toa é o melhor visitante também do Campeonato Brasileiro, então joga bem no tapetinho e também em campos horrorosos aí do futebol brasileiro. Campo do Bragantino, Campo do Bragantino é bom e o Botafogo tem tudo para fazer um bom jogo amanhã também. Eu vou falar sobre isso, sobre peças, estratégias mais para frente e outros conteúdos, mas só para a gente passar, ó, Botafogo primeiro com 61 pontos, Palmeiras segundo com 60 e o Fortaleza é o terceiro com 56, Flamengo em quarto com 51, jogo a menos contra o Inter, que tem 49. Se o Inter vencer o Flamengo, ele pode passar o Flamengo. São Paulo tem 50 ali em quinto. Então, Botafogo 61, Palmeiras 60, Fortaleza 56. Amanhã, antes do nosso jogo, no Allianz, às 16h30, Palmeiras e Fortaleza se enfrentam. E o Botafogo, às 19 horas, enfrenta o Red Bull Bragantino. Então, amanhã, 16 horas, tem Barcelona e Real Madrid. 16h30 tem Palmeiras e Fortaleza. E 19 horas, o principal jogo da noite e do final de semana, Bragantino e Botafogo lá no Nabi Abichedi. Beleza, galera. Então, o que acontece? O Botafogo teve essa classificação praticamente garantida, né? A vitória, a goleada para cima do Peñarol, 5-0, mas tem 5 jogadores pendurados na Libertadores. Goleiro John, zagueiro Alexander Barbosa, é só jogador importante. O volante Gregory, Luiz Henrique, só espinha dorsal do time. E o Igor Jesus, só a espinha dorsal da equipe, assim, jogadores espetaculares. Nós estamos falando de 2 jogadores de seleção brasileira e outros que podem ser convocados. Então, o Botafogo tem que ter muito cuidado no jogo da volta. E aí eu acho que esses jogadores podem atuar amanhã. E aí nós temos a espinha dorsal contra o Bragantino. Então, para mim, John pode jogar amanhã e joga o Gatito contra o Peñarol. Perfeito. Barbosa joga amanhã e joga o Adrielson contra o Peñarol. Assina embaixo também. O Gregory joga amanhã e joga Alain ou Danilo contra o Peñarol. Luiz Henrique joga amanhã e joga Matheus Martins ou outro contra o Peñarol. O Júnior Santos, se estiver bem. E o Igor Jesus joga amanhã e joga o Tiquinho contra o Peñarol. E por aí vai. Então, amanhã, o Botafogo vai com um time fortíssimo e não deixa de ir com um time forte contra o Peñarol também. Só não coloque em risco não coloque em risco os jogadores, né, para que não tomem o terceiro cartão amarelo. Não dá essa possibilidade. E eu estava conversando ontem, Vitor, lá no Mundo GV, e os caras são da bola também, o Bocão e o GV, e o GV falou uma coisa certa, falou uma coisa seríssima, assim. Já tinham falado no chat aqui na live ontem também. Tem jogador aí que tu não leva nem para o banco, porque começa uma confusão, alguma coisa, o quarto árbitro aponta para o árbitro, o cara que está quieto no banco, aquele ali me xingou. Cartão amarelo tá fora da final. Aí. Eu pensei Já isso. Era. Inclusive, na nossa live ontem foi falado isso. Boa parte da nossa galera comentou no chat sobre, cara, até o banco tem que ter cuidado de levar o jogador e tomar um amarelo. E o Peñarol vai fazer de tudo para ferrar a gente no jogo. Ferrar no sentido de prejudicar e dentro do esporte mesmo, de querer arrumar uma confusão, de querer botar o jogador suspenso. E eles vão fazer de tudo para tirar o Botafogo dos nervos. E aí, cara, eu vou te falar, você citou um dos jogadores que eu tenho muita expectativa para esse jogo, é o Gatito, é um dos caras mais experientes do elenco, é um dos caras copeiro, que conhece a nossa história, e o que ele fez naquela pré-Libertadores, que aqui está guardado no nosso coração também. Lembra aqueles jogos que eu falo de estar tatuado na nossa memória? O que o Gatito fez é jogador, porra, gelado. O sangue dele não corre sangue, corre gelo, porque o cara, ele é um cara extremamente experiente e, guardado as proporções de momento e tudo mais, vai ser fundamental. Assim, como nós falamos, faz parte do futebol, né? Aquela famosa cera que atrapalha muito o jogo e que deveríamos erradicá-la do futebol, mas enquanto existe, temos que usá-la de certa maneira. Enquanto não for coibido, então faz parte do esporte. Que Gatito é um dos caras que, para mim, vão conduzir esse jogo contra o Peñarol. É um tiro de meta mais demorado, é um atendimento médico por algumas dores aqui, outras dores ali, como o nosso querido Aguerre fez com a gente. Eu não esqueci não, porra, não esqueci no Nilton, passava da bola, correr. Gente, não estou incentivando a cera no jogo, porém,
eu acredito que deveria ser feito muito mais pelo esporte para coibir a cera. O cartão tem que ser dado alguma coisa, não só de acréscimo, tem que ser algo mais objetivo, e não existe. Por não existir, nós temos que criticar, mas saber que existe dentro do jogo ainda abertura para isso. Enquanto existe, então temos que usar o que foi usado contra nós enquanto o jogo estava 0-0. E o Gatito, para mim, é um dos caras fortes para isso. Quantas vezes, quantos clássicos Gatito esfriou o time adversário, e eu confio muito na experiência dele, um goleiraço da nossa história, de uma história recente. E todo o resto. Cara, você falou dos jogadores que entram por posição numa possível substituição. Cara, impressionante. Não tem um que eu olhe assim e falo, putz, meu amigo, Gatito. Adrielson, zagueiraço. Alan ou Danilo Barbosa? Que eu, tô torcendo muito pelo Alan, mas gosto muito do Danilo também. Sei que muitos ainda torcem o nariz, mas eu gosto muito do Danilo, mas o Alan, para mim, é jogo grande para Alan, mostrar que veio ao Botafogo. Cara, Tiquinho. E o Matheus também. Assim, o Botafogo que nós estamos vivendo. Um detalhe, assim, para não me alongar muito, passar de volta para você, meu querido irmão, temos o jogo contra o Bragantino, depois o jogo contra o Peñarol na quarta-feira, e por enquanto marcado o jogo contra o Vasco só na terça-feira, ou seja, são 6 dias entre o jogo contra o Peñarol e o Vasco, um bom tempo para recuperação. Então, assim, abre uma margenzinha para termos algo próximo de força máxima contra o Bragantino amanhã. Sim, a fisiologia estudar para ver quem está muito perto de uma lesão, quem tem muito risco. Mas, cara, é jogo de encaixe e de repente entrar com boa parte do elenco titular, cara. Não sei. Tudo pode acontecer, de repente as laterais é um bom caminho para a gente ter substituição, porque existe um bom desgaste nas laterais, temos peças muito boas para as laterais, inclusive o Cuiabano para mim seria uma ótima opção para o jogo contra o Bragantino, mas assim, tá tudo imprevisível, né, cara, nesse momento. Pois é, rapaz, eu concordo com você também, dá para colocar força máxima ou quase máxima, um detalhe aqui, outro ali, com a fisiologia, um lateral ou outro, mas dá para colocar um time forte. Você falou muito bem do Gatito, para acrescentar a respeito do Gatito e do Alan. O Gatito fez o que fez na pré-Libertadores 2017, pegou 3 pênaltis contra o Olímpia, garantiu vaga na fase de grupos, garantiu o título carioca de 2018 também nos pênaltis. Bem lembrado. E garantiu outras vitórias para o Botafogo em outras situações. Na Copa do Brasil 2017, ele pegou pênalti do Diego Souza contra o Sport com 1 a mais, o Botafogo virou aqui e classificou lá para as quartas de final. Então é importante, sim, caiu um pouco de produção, teve muita lesão, mas este ano ele já foi importante, isso que é legal lembrar, porque ele garante classificação para o Botafogo com os companheiros, claro, para a fase de grupos contra o Bragantino lá. Botafogo com 1 a menos, porque o Damião foi expulso com 2 minutos, o Júnior Santos faz o gol depois da roubada de bola e passe do Hugo, 1 a 0, a gente toma um empate, o Gatito faz 2 defesas ou 3 e uma no final. Um abraço pro Damião, você citou aí o Damião, né? Expulso, né? Quase prejudicou a gente 2 vezes, né? Valeu, Damião, um abraço. Tchau, tchau. E aí o Gatito fez lá uma defesaça garantindo no final a classificação. Foi barrado não. O John virou titular, o Gatito é reserva, aceita numa boa contra o Flamengo. Foi lá no Bruno Henrique. Faz aí o chororô agora. O cara gosta do clube, meu irmão. Faz aí agora, 4-1, arrumou aquela confusão lá. Faz aí agora, faz aí. O pessoal da leitura labial pegou bem ele falando. Faz o chororô aí agora. Bruno Henrique não entendeu nada. E mais, recentemente jogou, não está sem ritmo completamente, porque fez 4 partidas recentemente pela seleção paraguaia, tomou um gol só e venceu o jogo. 2-1 de virada contra a Venezuela. E não tomou gol contra o Uruguai, 0-0. Não tomou gol contra o Equador fora de casa também, assim como contra o Uruguai foi fora de casa, 0-0. Não tomou gol contra o Brasil, vitória de 1-0 do Paraguai. E o Alan, já virando líder também no vestiário, ontem deu para ver na Botafogo TV os bastidores, o Marlon sempre fala muito, mas o Alan também com a palavra falando, vamos lá. Eu adoro o Alan, cara. É um sonho de criança que nós estamos vivendo. Quando a gente tinha 10 anos, a gente queria estar aqui, então vamos desfrutar. Vamos desfrutar. E o cara ainda é botafoguense. Quando ele tinha 10 anos, cara. Eu adoro Alan. Imagina a gente jogando semifinal de Libertadores e líder do brasileiro com a camisa do Botafogo. Então, é um cara que quer jogar e tomara que jogue contra o Peñarol. Vitão, contra o Bragantino, então, a gente pode ter um time com força quase máxima ou força máxima
Isso pode ser ótimo para o Glorioso. E o Botafogo, a gente falou aqui que vai virar a chave. Os jogadores vão virar a chave, a comissão técnica vai virar a chave para enfrentar o Bragantino de uma maneira muito séria, muito convicta e buscar a vitória fora de casa, porque, como você bem disse, o Botafogo joga bem dentro e fora de casa. Contudo, a torcida, meu amigo, a torcida não precisa virar a chave, né? Por quê? Porque estamos vivendo o melhor momento da nossa geração, torcendo para o Glorioso. Então, deixa o time focar e vai focar mesmo, mas você não segura a tua onda, não. Vai para a rua e tira a onda, que o Botafogo meteu 5 em semifinal de Libertadores. Estou errado ou estou correto? Pode falar à vontade. Você está corretíssimo, meu querido irmão Fabiano. Lembrando que, assim, é racionalizar, né? Não é botar uma carga em cima do nosso time que, pô, mas não conseguiu contra o Bragantino. Calma, é uma coisa, isso é uma coisa. Outra coisa é enaltecermos a instituição Brasil, mundo afora, de verem a nossa alegria, de como estamos felizes e vivenciando o momento. É estar feliz, sim. Estamos a... Bom, hoje é quinta-feira, o jogo é quarta, estamos a 6 dias de mais um grande dia. Então, como já batemos a tecla desde semana passada contra o Criciúma, viva um dia após o outro, viva cada dia de forma intensa, lembrando do nosso Botafogo contra o Peñarol, que nós vencemos, estamos muito perto de algo incrível pelo Botafogo. Então, sorrisão no rosto, levar, enaltecer a marca Botafogo, estamos acima, é o time do momento, é o time do mundo, que o Botafogo vem sendo falado em muitos lugares, não só aqui no Brasil, é no mundo inteiro. Então, na América do Sul, então, nem se fala. Então, é isso, é enaltecer o clube e saber racionalizar junto aos nossos atletas que estão defendendo hoje as nossas cores. Repetindo, vamos lá, gente, mais uma vez. Quanto Criciúma, falamos, gente, é jogo de paciência, é jogo que o clube estamos ali na briga, é jogo que, pô, vai dar para ganhar, mas o imponderável aconteceu, infelizmente. Era um jogo que, se a bola do Vitinho entra, era o mesmo jogo contra o Peñarol depois. Era jogo de enfiada também. E não aconteceu, e quase que a gente ganhou ainda assim, porque o time continuou insistindo, batendo. Temos que criticar para não deixar o time relaxar. Nosso elenco não pode relaxar, mas temos que fazer de forma racional. O botafoguense tem que ser racional, saber o momento. Não queremos derrota, não queremos empate, mas é o imponderável e ainda estamos na briga pela liderança. É um jogo de encaixe de novo, que o Botafogo pode mais uma vez vencer. Não é surpresa nenhuma que o Botafogo domine o jogo contra o Bragantino, como o imponderável, que é o esporte que nós amamos, que é maravilhoso, pode acontecer. Então é manter a alegria, manter a parte racional, porque estamos a 10 jogos de finalizar o ano, líderes do Campeonato Brasileiro, muito perto da final da Libertadores, com um jogo daqui a 6 dias. Então é saber racionalizar, saber criticar. Temos que fazer uma crítica aqui, mas ponderada, não assim, cara, pô, mas que isso? O Botafogo está bem demais, saiba vender o nosso peixe, saiba vender a sorrisão na cara, Botafogo tá disputando tudo, Botafogo é o time da moda, é tempo de Botafogo, e temos que aproveitar esse momento sempre, como o Fabiano falou. Não vira a chave, a torcida não vira a chave, a torcida aproveita o momento do clube nesse momento. A torcida está acima de tudo, é o maior ativo do Botafogo e temos que saber lidar com esse nosso momento, sim. Com alegria, como é que eu posso dizer? É saber que nós estamos acima nesse momento esportivamente jogando muito bem. O time está respondendo dentro de campo e a torcida também. Então, valorizem isso. Valorizem esse nosso momento, meus amigos. Essa torcida que sabe fazer festa, que colocou em 2 jogos, menos de uma semana, mais de 107 mil pessoas em 2 estádios. Fomos ao Maracanã, 64 mil e uns quebrados, e fomos ao Newton Santos, 42 mil e um bocado também, mais de 107 mil torcedores em 2 jogos. Vitor, para fecharmos, vou mostrar aqui algo muito legal. Ontem o Botafogo venceu o Sport no Sub-23, mais uma vez. Nossa, Botafogo, golaço do Cauê. Do Cauê, o Botafogo dando show aí, em termos de resultado, pelo menos, no Campeonato Brasileiro de Aspirantes. 2-1 no Newton Santos. Vamos ao Twitter do Fogão Net ver os 2 gols, um do Matheus Nascimento e um do Cauê. E o do Cauê foi um absurdo. Ele abriu o placar, passe foi, parece que do Vitinho, a assistência é lindíssima. Se eu te falar que eu e meu primo Léo já fizemos o gol assim quando a gente era da 8ª série. Eu dei o passe exatamente como o cara deu o passe pro Cauê e o Léo deu uma bicicleta. Você acredita?
Eu acredito, inclusive, o Léo, outro cracaço também. Craque de Essa bola. dupla afinadíssima. Eu acredito muito, cara. Fizemos mesmo, bem parecido. Olha aqui. Eita! Contra fala, você ia falar? Não. Vou botar aqui, ó, a narração do Cadu. Tá alta, hein, galera? Vamos lá. Golaço. Tava 0-0 lá. Segundo tempo, Botafogo 0, Sport 0. Sub-23 ontem no Newton Santos. Sport fazendo a transição defensiva, correndo de frente para o próprio gol. Aí complica para a defesa. Né? A gente sabe bem. Aí complica muito. É do jeito que a gente gosta, Fabiano, isso aí. É exatamente isso, do jeito que a gente gosta. E olha que golaço do Cauê. Contra o Red Bull Bragantino, lá em São Paulo. Cauê, intermediária, lado esquerdo de ataque, pro Vitinho, nossa, na devolução, pro Cauê, vai pintar um golaço! Nossa, um golaço! Um golaço! Nosso jogador ali com a mão na cabeça, contra o Red Bull Bragantino, né, lá em São Paulo. Cauê, intermediária, lado esquerdo de ataque, pro Vitinho, na devolução, pro Cauê, vai pintar um golaço! Nossa. Um golaço! Um golaço! Contra o Cadu Mac também abrilhanta na narração. Encontrei com ele, com o Gabiru, depois do jogo contra o Bragantino. Contra o Bragantino, não, contra o Peñarol. E aí nós vamos ver, Vitão, o outro gol, que foi de quem? Matheus Nascimento. Vamos ver aqui o primeiro gol do Glorioso. O segundo gol do Glorioso foi uma jogada o arranque, o passe feito. Transição também, lembrando o time de cima, hein? Ó, Sport se mandou aos 22, vem a transição. Lá vai Lobato na velocidade, no arranque. O passe feito pro Matheus Nascimento. É a hora do Matheus. Tá cara a cara. Pé direito, bateu. É gol. Gelado, hein? Bom demais, cara. Bom demais. Lá vai Lobato na velocidade, no arranque. O passe feito pro Matheus Nascimento. É a hora do Matheus. Tá cara a cara. Pé direito, bateu. É gol. Duas coisas desse lance, né? Primeiro, a tranquilidade para ele tirar do goleiro. Bateu bem demais, bem demais. E segundo, um grande amigo meu que jogou com um grande jogador, né? Ele me lembra o... Você pode até falar essa história, né? Sobre o jogador ouvir o barulho da rede, né? Você verdade. Mais brilhante. E para o Matheus é um ativo nosso, cara. Que bom que ele ele consegue fazer esse gol numa boa infiltração, com uma tranquilidade, e que nós já sabemos o talento dele e o histórico na base para cada vez mais, agora com o time preparado, com o time montado, ele conseguir subir com ainda mais confiança, né? Muito legal mesmo ele ter conseguido fazer um gol desse, que traz muita confiança, que a gente fala que a confiança é uma boa parte no futebol, e você me lembra essa história, eu lembrei essa história genial do barulho da rede que nos motiva ainda mais, né? Exatamente, essa história quem me contou foi o Milson, um grande parceiro que de vez em quando está aqui comentando no canal, porque veio do Mato Grosso muito novo para a base do Botafogo, jogou no Botafogo, estava naquele jogo do 1-0 em 97 em cima do Flamengo, com o time 100% reserva do Fogão, e o Milson foi meu Bandock, né? Gol do... Não, Bandock não tinha chegado, não. Gol de Renato Carioca. Ainda bem que você me corrigiu, tá vendo? Na dúvida, confie na memória desse menino, esse garoto aí, que ele sabe. A memória do Fabiano, ele, além de ser incrível fazendo o roteiro, ele sabe fazer o roteiro bem demais, e tem a memória que é uma coisa espetacular. É um livro aberto, é a enciclopédia, ele, junto com o Newton Santos, a enciclopédia do futebol. Quem me dera. Desculpa te cortar, amigo, mas precisava fazer esse adendo. O Milson estava nesse jogo, ele jogou no Botafogo, depois foi para a Bélgica, para a China, rodou por aí, e ele foi meu treinador no Esportista Futebol Clube, que era um time aqui do Rio de Janeiro, que jogava contra as equipes da primeira divisão do Campeonato Carioca, para manter jogadores que estavam sem clube em atividade. E eu treinei lá durante um tempo, antes de jogar a terceira divisão pela União de Marechal aqui no Rio. E aí o Milson foi meu treinador lá. Ele falou que em 99 no Botafogo, não sei se foi 98 ou 99, mas ele estava no período que o Bebeto era uma estrela aqui no Glorioso, e ele subindo da base, e aí ele viu o Bebeto chutando a bola pro gol sem goleiro. Aí ele ficou lá olhando o dia, o Bebeto chegou para ele e falou: garoto, você tá vendo isso aqui? Ó, chuta pro gol. Fica acostumando com o barulho da rede. Você vai ficar viciado no barulho da rede. Você não vai querer perder o gol. Você vai querer fazer o gol. Isso é muito gostoso. Ó, aí batia na bola, a bola batia na rede. Olha como é gostoso fazer o gol em qualquer circunstância. Assim você faz o gol. E aí a gente não precisa dizer se o Bebeto fazia ou não fazia gol, né, Pito?
Acho que o Vitor deu uma travada ali. Ah, Pô, tá. deu travado, voltou. Desculpa, cara. E a gente não precisa dizer se o Bebeto sabia ou não sabia fazer gol, né? Sabia muito, cara. E assim, é o que. Vamos lá, o respeito que eu tenho por muitos jornalistas que não jogaram futebol é uma coisa diferente. Existem diferentes tipos de profissionais. É o estilo que eu gosto de jornalista que também jogou, que cada momento tem um momento. E eu gosto muito disso do Fabiano e de outros que também. Tem muito bons e também outros muito ruins, tá? Não significa que só porque o cara jogou, ele é bom, não significa. Mas esse é um detalhe muito pequeno que parece bobo, mas que é muito verdade. Porque eu, quando era garoto, assim, eu não tive a experiência profissional que Fabiano teve, por exemplo, mas eu já lembrava disso. Eu gostava de jogar futebol com meu pai, e campo de 11 e tudo, e antes do futebol eu pegava a bola e ficava fazendo gol. Esse barulhinho da rede é um barulho icônico mesmo, de você chutar, é um barulho diferente. Não é comum de você chutar a bola na parede. Tem um barulho mesmo, porque a rede é mais pesada, forte, e quando a bola bate nela, faz um barulho muito específico. E quando o Fabiano me contou essa história pela primeira vez, era uma coisa que já estava na minha memória, mas eu nunca tinha associado, e que faz todo sentido. Faz muito sentido mesmo. E aí, contextualizando, ver o Matheus fazendo um gol desse, com esse barulhinho, com essa jogada, com essa tranquilidade para tirar o goleiro, isso dá uma confiança, cara. A sensação maravilhosa, né? Pô, olha lá, tá lá, estufei a rede de novo. Sensação maravilhosa. E é isso. É isso. Sensacional. Mais um pauta com 32 minutos, Vitor. Os acréscimos, pô, o juiz marcou que Deus acréscimo. Esse é juiz brasileiro que, pô, não é da Libertadores. Ele viu que teve uma trava aqui na minha internet, e aí com 15 segundos ele falou, não, peraí, deu 1 minuto de acréscimo. Sensacional, não, que resenha maravilhosa, que papo gostoso, espero que todo mundo veja, acompanhe, todo mundo deixando like, todo mundo dando a moral aqui, se inscrevendo no canal, trazendo novos inscritos, vamos passar dos 53 mil e depois vamos muito além, pois o glorioso é gigante. Um abraço a todos, hoje tem redação do Bandeira ao vivo na parte da tarde, tem mais conteúdo por aí, amanhã tem o vídeo pré-jogo, aquele vídeo mais compacto para você entender como o Botafogo pode vencer o Bragantino. Um abraço a todos. Vitor, meu irmão, grande abraço, até mais tarde, estaremos juntos, se Deus quiser, e deixa aí o seu abraço para a galera também, seu recado final. Minhas amigas, meus amigos, como sempre, agradecendo a aceitação, nossa aceitação em sua residência, em seu lar, no carro, lavando a louça, fazendo o que você estiver fazendo. Muito obrigado por nos receberem em sua vida íntima, cara. E que lembrem sempre, né, muito importante, vivam esse momento, como o Fabiano citou, né, o Alan no vestiário, deleitem-se, aproveitem esse momento de Botafogo, que é único, é especial demais. Botem um sorrisão, estampem um sorrisão e vamos juntos para mais, porque falta pouco para acabar o ano e temos muita coisa boa para viver. Valeu, meus amigos, minhas amigas. Muito obrigado pela participação de vocês. Tchau, tchau, galera. Fogo!